Augusto Melo de saída do Corinthians, isso tá bem perto de acontecer, fiel. Pessoal da Renovação e Transparência não larga o osso. Eles estão fazendo aí mais um pedido de impeachment e mesmo que o Augusto Melo consiga uma liminar novamente para poder anular essa votação de impeachment, eles não vão sossegar até que consiga tirar o Augusto Melo do poder. É isso e muito mais que a gente vai ver no vídeo de agora, então se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Os conselheiros que vão tirá-lo, só o afastam. Quem tira são os sócios. Em um mês tem que ser marcado. E aí sim, se os sócios falarem não, ele permanece, acabou a história. Se os sócios tirarem, acabou para ele definitivamente. Eu, sinceramente, isso daí, cara, não vai parar. O torcedor fala, tomara que pinte uma nova liminar e que não aconteça a votação. Aí o Tuma pega, derruba a liminar, segunda que vem, votação. E vai ficar isso, o clube até quando? Então, mas vai ficar atrapalhando o clube. Votado, votou. Aí tudo bem, tá. Aí resolveu. Esse é o meu ponto. Então, se não tiver a votação segundo, o Romeu Tuma não vai parar. Ele vai marcar daqui 15 dias. E o clube não vai tendo paz, não vai tendo paz, não vai tendo paz. Então, sinceramente, eu acho que isso tem que acontecer logo segunda e os conselheiros tomarem a decisão que eles têm que tomar. Agora, Vessa, ainda, surgiu, a gente mostrou aqui, né, tudo os pedaços dos vencimentos do Depay. Salário, premiação, não sei o quê. Até a gente falou, é grana, hein? É muita grana, não sei o que e tal. Hoje, o Rodrigo Matos, lá no UOL, publica uma reportagem que os vencimentos do Depay são maiores do que o que a patrocinadora paga. Desculpa a minha ignorância, mas isso é uma novidade ou sempre foi assim, só que a gente não sabia? Não, sempre foi assim. Porque o Conselho agora deu uma estrelada. Falou, peraí, como assim? Porque tem uma grana, 28 milhões? Porque sempre foi assim. A gente mostrou a arte ontem e os três primeiros parágrafos, que era luva, imagem e CLT e tal, 25, 28 e 28, acho que dá 81, se não me engano. Já era sabido entre 75 e 80 e que o patrocinador também está lá no contrato. Eu pago 57 pau para o midiático e tal. Essa é a diferença. Então, a diferença sempre já soube, a gente sempre soube dela. Aí a dúvida era, 800 mil, 1 milhão e pouco, tirando 80 por 57, menos 57, quebrando pelo tempo de contrato, a parte do Corinthians é 1 milhão por mês, 1 milhão e pouco. É muito menos do que um monte de jogador do futebol brasileiro, mas um monte de jogador. O Cruzeiro deve ter uns 6 que ganham mais do que 1 milhão por mês do que o Memphis ganha a parte do Corinthians. Mas e se der os bônus? Ok, se der os... Olha lá, tá vendo? Olha a tela de novo. As três primeiras partes... Então, o contrato, o GE que teve acesso. As 3 primeiras partes é fixa. Choveu, canivete, sol, calor, o Corinthians vai pagar para o Memphis. Ele vai receber. O restante depende dele. Então, de verdade, essa variável toda não dá para a gente ficar colocando, porque, eu repito, todos os jogadores têm variáveis. O Dudu ganhava por jogo no Palmeiras. Ele tinha uma baita de um salário e ganhava uma balíssima todo jogo. Tem outro jogador, o Lucas Lima, ganhava por jogo. Tem jogador do elenco atual do Palmeiras que ainda ganha por jogo. Ele entrou em campo, ele tem um bônus. Então, esses bônus acontecem com vários jogadores, é uma coisa normal. Essas 3 primeiras partes, que são as obrigatórias, que dá 80, 81, o Corinthians tem 57 do patrocinador, sobra a diferença, você dilui no tempo de contrato, sobra 1 milhão por mês, 1 milhão e pouco para o Corinthians. Sinceramente, gente... 81 do Memphis, eu vou tirar tudo que é ele que vai conseguir por mérito dele ali, as metas, tá? Vou pôr o fixo. É 81 pro Memphis ou 70 do Pedro Raul? O que é melhor pagar? Não. Você entende? Então, o cara é o Ramiro, 43 milhões, fora tudo que pagou de salário, luva, e ainda sobrou 43 milhões, um cara que veio de graça. Para mim, cara, é o Ramiro, não é o Memphis. 81 para o Memphis ou 70? Por quê? Vai dar 25 pau, quase 30 milhões para o Toluca, mais 5 anos de contrato, o cara ganha aí 600, 700 pau por mês, você faz vezes 5 anos de contrato, tem o 13º, a operação Pedro Raul é de 70, 70 e poucos milhões. E o Memphis está custando 80. E foi feita, como você falou, por essa gestão. Não adianta o Augusto Melo falar que ele não contratou o Pedro Raul. Foi ele que contratou. Foi ele que contratou. Ele chamou de absurda a primeira janela e ele fez parte. Dar uma cacetada lá no Rubão. É isso. É isso. Como se ele não fosse o chefe do Rubão. Então, Agora, essa explicação do Vessone sobre o Memphis Depay é idêntica à estrutura do contrato, não os vencimentos.
Mas a estrutura do contrato é idêntica à do Oscar com o São Paulo. Sim. A patrocinadora paga parte... E paga por 2 anos. Paga Exatamente, por 2 anos, parte tem dos 3. vencimentos. O restante é do São Paulo. Então o Oscar não vai custar para o São Paulo o maior salário da Folha. Para o São Paulo não vai. Mas na prática, ele é o maior salário do São Paulo. Claro. Dessa toda a história do Depay, eu acho que o que eu mais achei absurdo, e aí não é uma exclusividade do Depay, porque eu lembro que uma vez cobri a chegada do Felipão no Palmeiras e ele ganhava 700 pau, que 700 pau sempre vai ser dinheiro de qualquer jeito. Com a correção, sem correção, 700 pau é muito dinheiro. E ele ganhava auxílio cobertura, auxílio não sei o que, o Depay também. Então não é que seja uma exclusividade do Depay, mas eu acho uma maluquice o cara que ganha 3 milhões e não sei quanto por mês ainda ter todos esses auxílios. Mas não é exclusividade do Pato, Depay. em 13, também ganhava do Corinthians auxílio moradia de 50 Pois mil, 80 mil. Falando dos políticos lá... O auxílio terno, não sei o quê. E outra coisa que eu acho que eu vi na reportagem do Capello lá no Globo Esporte, que eu achei ruim para o Corinthians, foi ele ter direito a uma parte da multa rescisória. Isso eu acho ruim. Sim. Tirando essa... Que é o que o Vessone falou, todos os jogadores têm bônus por meta, por título, por gol, bicho quando ganha. Os botafoguenses estão reclamando que não receberam os bichos do título da Libertadores do Brasileirão. Agora, o cara sai 150 milhões para o interno e, não sei, 10 milhões de euros para o externo, né? Externo. E aí ele tem direito a uma parte... A metade. E ele só tem que indenizar o Corinthians a metade. Então, aí que eu acho... Isso que eu acho ruim. Ficou muito pesado na balança. Mas aí tudo bem. É esperar que não vai ter proposta. Eu não acho que alguém do Brasil vai pagar 150 milhões para ele, de qualquer jeito. Mas imagina amanhã a Leila fala, quer saber? Vou pôr. E o Depay topa. Pô, metade da grana fica para ele. Isso mas eu achei o 10 pro exterior é pouquíssimo. Então... mas para a idade dele, considerando que ele tentou ficar e não ficou lá na Europa, né? Ninguém quis, Não, mas certo? um Arábia, não sei o quê. Sim, é. Cara, é nada. Para Arábia é nada. Não quis no primeiro nível de time, né? Mas é que tá, depende muito do jogador. E acho que ele já mostrou uma característica que talvez a gente não conhecesse, que é um envolvimento. Pensa esse tipo de contrato com o Rames Rodrigues, né? Que é a comparação. O cara vem, então, não sei o que lá, e aí a multa rescisória para uma venda, o cara simplesmente já estaria no Raio Vallecano, o Raio Vallecano já teria pago, e ele ia levar 50% da... Se o cara quiser sacanear, ele sacaneia. E vai atrás de uma proposta, mas ele não me parece nem de longe propício a isso, pelo contrário. Isso é bem interessante. Mas na hora ali é difícil. Eu não sei se foi, como o Augusto Melo falou aí, o Fabinho Soldado que entrevistou o Memphis completamente lá para contratá-lo. É preciso sentir se o cara de fato quer para fazer um contrato desse, né? Coisa que o São Paulo não teve a sensibilidade de fazer, por exemplo, né? E ele mostrou até agora ele está querendo, né? Eu acho que vai começar uma nova etapa, talvez ele comece a ser convocado novamente para a seleção holandesa, tem a data FIFA, aí o cara viaja para a Europa, tem outras coisas para acontecer esse ano, é verdade. Mas no começo ele foi muito bem, né? De envolvimento, de sequência de jogo, aguentou, se adaptou, né? Então... E tem outro, né? Ele chegou para livrar o Corinthians do rebaixamento e a 8ª colocação foi comemorada. Se esse ano o Corinthians lutar pela 8ª colocação o ano todo, não vai ser comemorado. Sim, outra coisa agora. Outro patamar. Agora, bom, estreia é amanhã, né? Contra o Bragantino, o Corinthians. Tem alguma pista de time e tal? Isso, amanhã. Acabou agora há pouco, então, esse jogo treino que eu falei com a Barbarense, aí o Arnaldo lembrou. A Barbarense é o time que o presidente do Corinthians foi, segundo ele, foi contratado por uma empresa de marketing, dessas empresas de empresário de futebol, para trabalhar na Barbarense. E ele, na época, para comandar o futebol. E na época da eleição, a situação, ele era oposição, né? Pegava no pé, você fia lá na Barbarense, era aí, você fez aquilo, tal. Ele teve que se explicar da Barbarense, coincidentemente ou não, a Barbarense foi fazer um amistoso hoje lá no CT do Corinthians. Yuri Alberto, Pedro Raul, Igor Coronado e Kaique fizeram os gols 4-1. Nesse jogo, se a gente levar em consideração que rolou um jogo treino no CT, por mais que os caras tenham jogado 30 minutos, 40... Na véspera, né? Na véspera, obviamente não vão para o jogo amanhã, não vão nem começar o jogo. Então, os jogadores que jogaram hoje, André Ramalho, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Carrilho, Rian, Coronado, Yuri Alberto, Pedro Raul, estão fora. Então, amanhã vai ser um Corinthians completamente modificado. Os garotos, como eu disse, vão sair da Copinha ganhando, perdendo agora às 7h15 da noite lá de Santo André e vão para Bragança.
5 ou 6 garotos para completar o banco. Então a gente deve ter um time do... O Memphis nem treinou hoje, não foi nem para o campo, está assim no controle de carga, aquela coisa toda. Eu imagino o Memphis só contra o Água Santa no meio de semana, não acho nem que ele joga no final de semana. Então, amanhã a gente vai mostrar o campinho e tal, mas eu imagino um Corinthians, Donelli, Léo Maná, João Pedro Choca, o menino que voltou do Ceará, Hugo na lateral esquerda. Você vai vendo depois, né, como a gente falou, como o campeão Palmeiras vai começar um campeonato de 12 rodadas pensando em fazer a melhor campanha, como os outros vão. Por necessidade também. O Corinthians daqui a pouco tem a pré-Libertadores, tem outra situação, primeira pré-temporada, comissão técnica e tal. Então é uma outra realidade. O Palmeiras pode ter um time forte hoje já na estreia. Tudo que o Corinthians vai fazer é pensando em 19 de fevereiro. Eu quero meus caras no ápice 19 de fevereiro, que é contra Tá certo, né? o jogo da Venezuela. Tem muita discussão. Não contratou ninguém. O Corinthians É o único. É o único da Série A, é o único da Série A entre os 20. os 20. Mas também, talvez não precise, né? Porque a janela também foi forte, como o próprio presidente disse, né? Contratou muita gente, sobretudo na primeira janela, e muitos desses jogadores teve muito sem direito econômico, mas muito com direito econômico, exageradamente muito. Então você tem parcelas do time japonês pelo Kaká, Santos Laguna, você tem do Félix Torres, Toluca do Pedro Raul, Martínez dos Estados Unidos, Charles Dinamarca, o Mateuzinho está atrasado do Flamengo e tem mais a parcela da vez, o Ranieri está atrasado e tem a última parcela, tem a última do Garro. É muito jogador comprado parcelado. Então, a quantidade de parcelas, não estou dizendo que estão atrasadas. Atrasado, que a gente sabe, é Ranieri e Mateuzinho. Essas outras todas, tem muitas para pagar esse ano. E aí vão vir as cobranças e tal. E tem a parcela do triunvirato. Cury, Bertolucci, isso Carlos... aí é só 173 milhões. Isso é caro. Não é o Memphis que é caro. Nossa. É 173 para 3 pessoas, isso é caro. Ô, Danilo, quem que você apostaria que possa incomodar mais o Palmeiras favoritaço? Palmeiras, Corinthians ou São Paulo? Quiser colocar o Santos na jogada, também. Não, hoje, analisando o que a gente viu no final do ano passado, eu acho que é o Corinthians. Que é o time que está mais... Isso, né, claro, usando o time titular do Corinthians, né? Não esse time que o Vessone falou agora que vai começar o campeonato. O time titular do Corinthians, eu acho que é o que pode incomodar mais o jogo de Itaquera deu jogo, né? Sim. Você vê que deu jogo e tal. E, assim... No Paulista do ano passado, né, que já era outro Corinthians antes da janela, teve aquele gol que o Everton entregou lá e tal, que foi a batalha de Barueri, o 2-2. Já tem sempre um elemento no Palmeiras e Corinthians, querendo ou não. Então, o Corinthians, do jeito que terminou, eu acho que o Corinthians consegue incomodar o São Paulo de novo. Eu preciso ver, eu quero ver como vai entrar o Oscar, como vai ser. Eu acho que o time titular do São Paulo consegue, sim, enfrentar o Corinthians, o Palmeiras. Vai ser jogo franco para os 3, mas eu colocaria o Corinthians como o principal rival desse ano. Você tá com os grupos aí? Não, né, Tironi? Na cabeça? Não, alguém Paulista? Tá... Não. Por quê? Não, é só para... Porque, assim, acho que só para relembrar sempre o torcedor. Os caras não jogam dentro do próprio grupo, né? Então, é aquilo, né? Você tem 12 rodadas no campeonato e aí você consegue projetar mais ou menos, contra quem o Palmeiras vai fazer o mata-mata. São Bernardo, possivelmente. Você acha? Tem Ponte, São Bernardo e Velo. Então deve ser. O grupo Palmeiras. O do Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo de Ribeirão. Mirassol é jogo bom. Que os outros? Aí Santos, Red Bull, Lusa e Guarani. Santos Red Bull. São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. Só para contar um bastidor interessante, recentemente o Malcom, cria do Corinthians, entregou de presente ao Renan Lodge uma camisa do próprio Corinthians. E houve até uma troca de mensagens. O Malcom escreveu o seguinte: presenteei meu irmão Renan Lodge com o manto. Bem-vindo ao bando de loucos. E Renan Lodge não fez questão nenhuma de esconder seu carinho pelo Corinthians, respondendo, abre aspas, muito obrigado pelo manto, irmão. Lodge é corintiano fanático e mais cedo ou mais tarde vai realizar esse sonho de atuar pelo Corinthians, mas não será na temporada de 2025, a ideia está completamente descartada. Renan Lodge caberia no Corinthians, seria um bom lateral esquerdo? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Eu vou respeitar a minha fonte, que falou para não dar o time todo. Então, amanhã eu trago para vocês os 11. Hoje eu vou trazer para vocês aí uns
7 titulares já para o jogo de quinta. Tá? Porque eu não vou chutar, tá? Vou falar para vocês o que rolou no treino. Treinou no gol o Donelli, o Hugo não tem treinado, tem sido preservado, tá certo? Então a chance do Hugo não estar, né, na estreia do Campeonato Paulista é muito grande. E aí, se o Hugo não for nem relacionado para o jogo, for poupado, aí o Donelli vai ser o titular e o Cadu vai ser o reserva. Depois eu analiso as opções, tá? Depois eu analiso as opções. Na lateral direita, o Léo Maná. Na zaga, uma novidade. O João Pedro Choca treinou ao lado do Kaká. Na lateral esquerda, né, revezaram Hugo e o Palácios. Então fica essa dúvida aí na lateral esquerda, beleza? Treinou o Palácios, mas também treinou o Hugo. Então vamos lá. Linha de 4, goleiro Donelli. Se o Hugo não for para o jogo, Donelli no gol, né? E o Cadu na reserva, né? O Cadu, aliás, tinha que ter disputado a Copa São Paulo, né? Eu achei mas aí também acho que tem goleiro convocado, né? Deve ser isso. Achei o goleiro da Copinha meio pesadão, né? Tudo bem, pode até brilhar na Copinha ainda. É que eu acho o Cadu muito bom, né? Eu acho ele alto, ágil. Na zaga, eu gostei muito do João Pedro Choca, né? Sendo escalado na frente do Félix Torres. É claro que o Félix Torres, o Família Stringer também concorda comigo. Vixe, Donelli, o anão, Doutor Palácios. E o Cadu na Copa São Paulo? Não é o Cadu. Ali é Cauê, né? É Cauê. O Cadu é o terceiro goleiro do Corinthians. Terceiro não, o quarto goleiro, né? Porque tem o Hugo, tem o Donelli, o Felipe Longo e o Cadu. Então, assim, como não vai ter o Felipe Longo na seleção, o nosso querido Hugo está sendo preservado, então deve ter Donelli e Cadu, os dois goleiros que vão, né, para o jogo na próxima quinta-feira contra o Red Bull. No meio-campo, eu sei que tem um Coronado. Os dois volantes foram testados ali várias opções. Várias não, né? As que tem. Então eu não sei qual vai ser a dupla de volantes. Vou ficar devendo para vocês a dupla de volantes. Coronado e agora vem o trio de ataque. Treinaram no ataque Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. Então nós temos um quarteto na frente: Coronado, Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. Fico devendo quais serão os dois titulares para iniciar o jogo contra o Red Bull Bragantino. Será Rian e Alex Santana? Será Alex Santana e Charles? Enfim, será José Martínez e Charles ou José Martínez e Rian? Aí acho que não. Enfim, fico devendo para vocês a dupla de volantes, mas trago com exclusividade para vocês praticamente aí o time que vai estrear na temporada 2024 em primeira mão. Corinthians aí com esse time praticamente escalado amanhã. Não sei se houve essa divulgação por parte do Corinthians ainda. Isso me preocupou quando me passaram, né? Porque a pessoa que me passou, acho que não entende muito de tática, então ela não me falou, né? Não sei se ela entende ou não entende, mas não me falou muito assim da questão tática. Eu acredito num 4-3-3, tá? Enfim, eu acredito num 4-3-3. Ou pode ser também um 4-2-3-1. A gente pode, né, colocar a escalação para vocês daqui a pouco, fazer um esboço no campinho. Mas aí, time do Corinthians que deve, né, estrear, o reservão do Corinthians que deve estrear na temporada 2025. Vamos analisar esse time do Corinthians que eu coloquei para vocês. Donelli. Vou começar pelo Donelli. Cara, eu tenho minhas críticas ao Donelli. Eu já usei até, assim, nunca vou xingar ninguém, né? Nunca vou ofender ninguém. Mas o Donelli, ele tem sérios problemas, né? De chegar na bola, né? Eu já cheguei, acho que o mais forte que eu usei numa expressão do Donelli é que ele tem medo da bola. Eu não vejo o Donelli como goleiro do Corinthians. Acho até um goleiro de baixa estatura. Não me agrada muito. Não tem o Felipe Longo, né? Que está com a seleção brasileira. E o Hugo está sendo preservado. Eu, sinceramente, eu iria com o Cadu, velho. Né? Pouca gente conhece.
Mas uma hora ou outra, eu vejo os treinos do Corinthians, né? Uma hora ou outra tem esse menino aí se esticando todo grandão, fazendo defesa. Vocês podem reparar na TV Corinthians, né? Não sei se vocês, é que vocês reparam só ali as dancinhas, né? Eu já fico me ligando nos lances, sou mais maluco pelos lances. E eu já vi, né, o Cadu jogar na base. Eu iria com o Cadu, tá? Na lateral direita, não tem outro. Não tem outro, porque tem um Maná, entendeu? Então, vou falar o quê? Vou discutir sozinho? O Fagner foi embora, o Caipira tá lá no Sub-20, tá na copinha, só se eu for brigar sozinho, né? Só se for brigar sozinho. Não é o Maná, não. Mas quem, Samir? É o Maná. É o Maná. Entendeu? Na zaga, eu gostei do João Pedro Tchoca. Eu acho que é um menino que fez uma Copa São Paulo no passado muito boa, que arrancou elogios lá da imprensa no Ceará, né, no seu empréstimo que teve lá no clube cearense. Eu achei uma boa escolha, né? Eu acredito, tá, gente? Que assim, a zaga titular do Corinthians é André Ramalho e Gustavo Henrique, correto? Então a gente esperava o quê? Félix Torres e Kaká. De repente, Samir Carvalho trazendo no ato, trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Eu trago para vocês que treino Tchoca. Isso é uma surpresa para vocês, tá? Isso é uma surpresa para vocês. Tchoca essa informação aí. Tchoca. Então, assim, eu acredito, não que o Ramon Dias ou o Emiliano olhou e falou, pô, esse Tchoca é bem melhor que o Félix Torres. Sinceramente, eu duvido muito. Eu duvido. Félix Torres é um jogador de seleção do Equador. Eles falam tudo castelhano, né? Habla comigo, chicos, os ninos, os chicos. Enfim, eu acho que ele não iria sacar o Félix Torres e colocar o Félix Torres como quinta opção da zaga. Eu acho que está poupando, tá, o Félix Torres. Então a zaga é João Pedro Tchoca e Cacazinho, tá? O ministro da Educação. Na lateral esquerda, houve um revezamento, tá? Treinaram Hugo e Palácios. Uma hora ele chamou o Hugo. Chama o Hugo! Outra hora ele falou, Palácios. Enfim, vamos lá. Quem que você prefere? Palácios. Porque eu quero ver o Palácios. Não estou nem falando que o Palácios é melhor que o Hugo. Ninguém pode fazer essa análise. Sério, ninguém pode fazer essa análise. Quem é melhor, o Palácios ou o Hugo? Ninguém pode fazer. Mas eu quero o Palácios porque eu quero ver. Eu quero ver esse rapaz de doutor. Vai ser o primeiro médico formado. Não, teve o Sócrates, né? Teve o Sócrates. Não esquecer do doutor. Mas aí, tá vendo? Temos mais um doutor agora jogando no Corinthians, que é o doutor Palácios, tá? Eu quero ver o Palácios. Treinar os dois, fica a dúvida. Na volância, não há uma definição. Vamos pular. Mas eu escalaria Rian e Alex Santana. Ou Alex Santana de primeiro volante e Charles. Por quê? Eu não escalaria o José Martínez. José Martínez demonstrou que estava se arrastando no final da temporada 2024 e jogou na raça que não lhe falta. Gosto do José Martínez, vocês sabem disso. Eu respeito os loucos, né? Se tem uma coisa que eu respeito é os loucos. Os loucos de verdade, não os que pagam de louco. Os loucos mesmo. O José Martínez eu respeito, entendeu? Então eu acho que até para a gente ter um José Martínez mais inteiraço, porque eu prefiro o José Martínez do que o Ranieri, eu pouparia o José Martínez, tá? E entraria aí com o Rian ou o Alex Santana. Aí completa o meio campo. Ou o Charles, né? O Alex Santana, dependendo de quem vai ser o primeiro volante, e o Coronado na armação. E aí vem a apuração. Esses três jogadores não é opinião minha, como não é opinião minha a linha de 4. É informação, como não é opinião minha a questão dos goleiros. É informação. No ataque, Romero de um lado, Thales de outro, Héctor Hernandes de centroavante. Teremos um time aí com 2 gringos, né? Um espanhol, outro
paraguaio, e o Thales Magno, né? Americano, 3 gringos. Brincadeira. Então, e o Corona, tá? E o Corona na armação. O que falaram para mim do Corona é o seguinte: eu ouvi 2 fontes. A primeira que diz que o Coronado treinou normal, que foi que eu informei vocês no Blend. O que é treinar normal? Samir, e tô falando de gente que gosta muito do Corona, tá? Samir, tocou, recebeu, tocou de primeira, finalizou, não brilhou, tá? Não brilhou no treino. E tem uma outra fonte que falou para mim que ele treinou muito bem, tá treinando muito bem. Então é a chance dele agora. Corona, tu agarres essa oportunidade, porque tem uma família de cafezeiros que já arrumou briga por causa de você. É bom tu jogar bola, meu irmão. É bom tu jogar bola. Tô brincando, né? Claro que eu tô brincando. Fê, a gente já viu esse filme mais de uma vez e eles não vão desistir até derrubar o Augusto Melo. O Augusto Melo provavelmente vai tentar ir mais uma liminar, mas enquanto essa votação não acontecer, não tem como Augusto Melo fugir daquilo que eles querem fazer, que é retomar o poder do Corinthians. Já não basta deixar o Corinthians na draga que André Sanches e sua companhia do William Monteiro Alves fizeram com o Corinthians. Eles ainda querem fazer mais e colocar o Corinthians ainda mais na lama. Augusto Melo aí que começou meio conturbado, mas vem fazendo um bom trabalho e tendo a aprovação da Fiel. Eu, pelo menos, aprovo a presidência do Augusto Melo, não sei você, mas a renovação e transparência ainda ter a capacidade de querer voltar para o poder é um absurdo. A gente vê o que muitas vezes acontece aí dentro do Corinthians, é uma corrupção lascada e o Corinthians não consegue ser totalmente a potência que ele pode ser de um dos maiores ou o maior clube da América do Sul ou até do mundo, né, com a marca gigante que o Corinthians tem, mas com esses sanguessugas aí que não largam o osso, que sempre querem tirar vantagem do Corinthians, e a gente vai ter mais uma votação aí de impeachment do Augusto Melo. E com certeza a Gaviões aí, toda a Fiel vai fazer o movimento de ir para as ruas, porque a gente não pode deixar esses ladrões aí corruptos voltarem ao poder do Corinthians. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!